Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. A gente tinha parado na última vez que falamos a respeito dos persas, falando sobre os governos, né, a parte política, né, aí no caso. E a gente tinha parado sobre as satrapias, né, que seriam, no caso, como se fossem províncias, né, de subdivisões do imenso império persa que existia, tá? Que foram criadas na época do imperador Dario, tá? O Dario I, ok? Que foi uma forma que ele encontrou de melhor administrar uma extensão de terra que era do tamanho do Brasil, né? Ou quase. Então era um território imenso, tá bom? Então as satrapias é como se fossem províncias, num total de 20, e cada uma delas teria um governador. Seria mais ou menos isso, tá? Tinha alguns funcionários auxiliando ele, e o imperador tinha os seus inspetores que iam de província em província para poder vistoriar, ver se esses governadores estavam fazendo um bom governo, tá bom? Então ele tinha essa forma de fiscalizar se havia um tipo de corrupção, segundo a visão que ele tinha de governo, ok? Que eram chamados esses inspetores de olhos e ouvidos do imperador, ok? Então era o chamado inspetor itinerante, tá? As informações chegavam rápidas, de forma rápida, por quê? Porque ele tinha, né, o Império tinha um sistema de estradas muito eficiente, né, pode-se dizer assim, tá? Que, no caso, ele ligava cada região do Império, que tinha aproximadamente, aí no caso, né, essa estrada de... a principal, né? Ela tinha 10.000 quilômetros, que ligava Éfeso, que ficava às margens do Mediterrâneo, até Susa. Tá? Então é um território imenso. A cada 25 quilômetros eles tinham um posto, né? Que como se fosse mais ou menos um dia de viagem, né? Que fazia com que as estradas elas tivessem vamos dizer assim, um descanso, né? E fazia com que esse sistema que também incluía os correios, a cada 25 quilômetros tinha um cara, né, que substituía o anterior a cavalo. E aí as viagens pela Estrada Real duravam uma semana, enquanto que caravanas duravam muito mais tempo, né? Então você vê que era cerca de 90 dias, né? Enquanto que os caras da Estrada Real, né, os caras contratados do governo faziam isso em apenas uma semana. Então você vê a eficiência do sistema, né, de correios, né, de entregas de mensagens, que era extremamente eficiente por parte do Dario. E dos outros, né, que vieram depois também, ok? Tá? O Império Persa ele reunia no seu território uma gama de povos, né, muito grande, né, que incluía desde egípcios, lídios, né? Os lídios eram um povo que vivia mais ou menos na onde é hoje a Turquia atual, que inclusive foram os inventores da moeda, né? O rei Creso, ele foi um dos primeiros a serem derrotados pelo Ciro, o Grande, né? Que se apossou da técnica da cunhagem de moedas, né? Que depois foi ampliada durante o governo do Dario. Tá bom? Alguns autores falam que a quantidade de moedas não era o suficiente para um império tão grande, mas já era alguma coisa em relação aos povos vizinhos, que depois acabou influenciando os outros que vieram depois, né? Os gregos, os romanos, né? Que usaram o sistema de moedas, né? Aí no caso, tá bom? Havia também um sistema de unidade de pesos e medidas, né? Com que fazia com que isso facilitasse, né, o comércio, né? Então uma mesma medida, no caso, né, e de medidas facilitava esse comércio nesse império imenso, tá? Tá bom? Uma outra coisa que a gente tem que comentar aqui, né, é que houve uma troca imensa de saberes, né? Então a técnica agrícola egípcia, por exemplo, né, foi assimilada por eles. A experiência dos mesopotâmicos na questão da hidráulica, né, construção de canais também foi aproveitada para poder levar água das regiões montanhosas para regiões desérticas. E o arroz da Índia acabou chegando naquela região do Oriente Médio. E assim por diante, né?
Então, você vê que essa troca cultural era algo positivo, tá bom? E isso acabou sendo mostrado, né, de certa forma, nas obras, né, que ficaram para os tempos atuais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um mapa aqui que mostra, que a gente já mostrou no vídeo anterior, né, que mostra de Susa, né, até, no caso, Éfeso, ou o contrário, né, Éfeso, Susa, né, que era estrada de aproximadamente 10 mil quilômetros, uma coisa gigantesca, né, se a gente for parar para pensar. E na última página aqui, né, na próxima página, desculpe, seria o quê? Uma amostra, né, do quanto havia de influência de fora, né, na região onde era o Império Persa, né. Então eles tinham uma troca cultural muito grande. Alguns autores falam de falta de originalidade, mas esse autor que eu uso aqui, ele considera isso como uma coisa positiva, uma troca cultural que deu uma riqueza para aquele império, né. Então você vê os touros aqui que são da cultura cretense, né, e mesopotâmica. Por exemplo, você vê as colunas no formato grego, né, as volutas, né, essa parte de cima do capitel, que é a parte de cima que segura a coluna, de influência grega, tá? Então você vê que as influências, elas eram muito grandes, né, de fora, né? Então tinha influências, a gente fala, orientais e influências gregas também dentro da cultura persa, ok? Então, não é algo negativo, né? Mas depende do ponto de vista do autor, que prega uma certa originalidade, né? Os persas não eram originais, eles se aproveitavam do que já havia, assim como os romanos fizeram com a cultura grega também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha e compartilhe o vídeo. E até a próxima, gente.